Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou estar explicando um pouquinho de uma coisa que eu aprendi no meu dia a dia de trabalho. E é um desafio para mim explicar os X-Charts, porque eu tentei pesquisar documentações e tudo mais, e a gente não encontra. Realmente, eu aprendi na prática e vou tentar passar um pouco dessa prática para vocês aqui hoje. Bom, como eu fui apresentada, caso alguém não me conheça, eu sou Keila Soeiro. Atualmente, eu atuo como engenheira de teste na Testing Company. Estou aqui na Testing já há cerca de 3 anos e meio, né? É um orgulho para mim estar podendo participar hoje, passando um pouco das minhas experiências e também aprendendo junto com vocês. Mas vamos ao que interessa, né? O que é um X-Chart? De uma maneira geral, eu posso dizer que um X-Chart ele é um método para a gente realizar testes exploratórios. Então, antes de falar sobre os X-Charts, né, para que todo mundo tenha o conceito bem fixo de testes exploratórios, eu vou estar abordando um pouquinho mais. Vou puxar um gancho ali da Camila, né, que ela esteve falando ali já um pouco mais superficial, e a gente vai entrar um pouco mais a fundo no assunto, para todo mundo sair craque em teste exploratório hoje. Bom, Braga e Pretz definem que o teste exploratório ele se baseia na intuição e depende do conhecimento, habilidade e experiência do testador. Como o próprio nome diz, né, ele já diz muita coisa, é um teste para a gente explorar o sistema. Então, muitas vezes, ele é baseado realmente nos conhecimentos do testador para fazer esse teste. A gente não pode achar também que o teste exploratório é simplesmente pegar o sistema e começar a mexer nele e, mexi aqui sem querer, encontrei uma coisa. Isso foi sem querer mesmo, né? O teste exploratório, tu tem um intuito, né? Eu já fiz muito teste, eu sei que eu posso, talvez, testar o limite de caractere dos campos. Então, eu vou testar os limites de caractere dos campos, de forma exploratória. E quando a gente realiza, então, estes testes exploratórios? Projetos sem requisito, sem documentação, puxando um gancho ali da palestra do Diego, né, que ele falou a respeito da documentação. Quando um sistema não tem muita documentação, a gente pode, talvez, tentar fazer um teste exploratório para conhecer um pouco mais ele. Pouco tempo disponível para a execução dos testes. É também interessante fazer os testes exploratórios, porque eles não dependem de criação de casos de testes, né? O Jonathan falou sobre criar os casos de testes, é muito demorado. Então, tem que entregar no final da semana. Não tem tempo de eu ir lá, criar os casos de teste para depois executar. Então, mete um teste exploratório, que é o que a gente consegue fazer. Base de conhecimento do software a ser testado, também ligado ali com a questão de documentação e requisito, né? Então, é uma forma de tu entender um pouco mais sobre o software e também as... Me fugiu a palavra, mas, enfim, entender um pouco mais sobre o software. E também para localizar defeitos semelhantes ao que a gente já encontrou. Então, olha, normalmente eu faço um teste X e todo lugar que eu faço esse teste eu encontro um defeito, então vou fazer esse teste exploratório em todas as partes semelhantes do sistema para ver se ele também se reproduz. E encontrar os bugs críticos de uma maneira mais rápida. Agora sim, né, voltando aos X-Charts. Conforme eu disse, os X-Charts eles são um método para realizar os testes exploratórios. Ou seja, eles são testes exploratórios, porém, é um método de realizá-los. Tudo que eu expliquei sobre o que são os testes exploratórios se enquadram para o X-Chart. Essa planilha que eu estou mostrando para vocês, ela é um exemplo, tá? São dados bem fictícios, só para eu demonstrar mais ou menos como eu faço no meu dia a dia. Conforme eu disse, a gente não tem documentação nenhuma sobre X-Charts, então, muito menos um software para realizar isso.
Então, a gente faz na mão mesmo. Normalmente, a parte mais demorada e mais chatinha, que eu diria, é realizar a criação dessa planilha. Então, para explicar para vocês, assim, né, eu peguei assim, dados bem fictícios, mas só para vocês entenderem o que tem. Aqui a gente tem os dados normais de um teste, se ele passou, se ele falhou, se ele está bloqueado, se ele está inválido. E aqui a gente tem duas colunas. Nesse caso, eu decidi utilizar o menu da Home. Então, peguei ali os itens que eu tinha na Home, o dashboard, notas e gráficos, e eu estou cruzando com BDDs, juntando também com a parte ali do Jonathan, mas eu podia estar fazendo a Home com bugs específicos que eu já encontrei, com casos de testes normais, né? Nesse caso aqui está sendo o BDD mesmo. E, nesse caso, eu pego todos os BDDs que são dessa área, né? Da área de login de sistema. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Aqui seria ela preenchida. Mas o que aconteceu para fazer esse preenchimento? O preenchimento também é fictício, eu pintei de qualquer jeito, só para mostrar como eu ficaria. Mas essa parte é bem difícil, gente. Se vocês não entenderam, tudo bem. Porque eu, particularmente, quando me falaram sobre os X-Charts, eu não entendi nada. Eu falei que não funcionava. Não falei, na verdade, guardei para mim. Mas daí, na prática, eu vi do tipo, gente, isso aqui dá retorno. Então, espero que vocês trabalhem na prática para entender um pouco mais depois. Nesse caso aqui, eu não sei se dá para ver aí para vocês, mas aqui tem uns numerozinhos. 1, 2, a gente faz o cruzamento. Do 1 com 1 com 2, né? E assim vai indo. Nesse caso, todos os itens do menu de Home, Dashboard, eu vou tentar cruzar com os dados que eu tenho de BDD de login de sistema. Então, sei lá, no login de sistema, eu tenho um BDD que é referente a limite de caracteres, e no menu de dashboard tinha um campo que eu posso tentar verificar a limitação de caracteres nele. Eu vou tentar executar esse teste que era de login dentro do Home. E, claro, às vezes a gente vai ter uns testes absurdos que não fazem sentido a gente cruzar. Por isso, tem o caso do inválido. E, às vezes, testes que a gente acha que são absurdos, a gente consegue executar e acha um bug. Então, por que a gente utiliza essa forma, né? Por que fazer os testes exploratórios por meio dos X-Charts? O primeiro ponto principal seria ali a parte do direcionamento, né? Como eu disse, mesmo sendo um teste exploratório, a gente sempre vai ter um caminho a seguir, mas normalmente esse caminho está na nossa mente e a gente faz conforme a gente acha que deve fazer. Dessa forma, eu vou ter uma planilha me direcionando o que eu vou fazer e onde eu vou realizar. Mas não deixa de ser exploratório. Além disso, ele é muito fácil de entender. Conforme a primeira definição lá de teste exploratório, eles diziam que tinha que ter o conhecimento do testador para fazer esse teste. Como a planilha dos X-Charts já está pronta, é simplesmente qualquer pessoa, né, pode estar auxiliando, seja um dev, o pessoal de QA, qualquer pessoa que trabalha ali no time, pode estar auxiliando e fazer a execução dos testes, porque ele já tem ali definido o que é para ser realizado. Então, em sprints que estão com um tempo um pouco menor, acaba facilitando, né? O dev terminou, ele está sem atividade, ele pode ajudar a fazer essa execução, e aí a gente consegue um final feliz de entregar esse sprint em tempo. Assim como todo teste que a gente faz no sistema, um dos pontos principais é a questão de aumento de credibilidade. Mas o diferencial dos X-Charts é porque a gente faz cruzamentos incomuns. Então, a gente encontra bugs incomuns, né? Então, essa credibilidade ela se aumenta mais ainda, porque eram bugs que iam passar desapercebidos para a gente, que é, inclusive, o próximo ponto. São bugs totalmente improváveis, que a gente nem sequer pensaria em fazer, né? Por isso que, muitas vezes, a gente olha ali a planilha e fala, nossa, não faz o menor sentido eu cruzar esse menu com aquele, mas, no final dos resultados, a gente analisa e consegue ver que
fez algum sentido aquilo. Bom, segundo o Peyton, nenhuma técnica consegue encontrar mais de 85% de bugs, né? Por isso, o mais ideal é a gente cruzar, fazer diferentes tipos de testes para tentar encontrar o máximo de bugs dentro de uma aplicação. Hoje, eu estive apresentando para vocês essa forma, que é fazer por meio dos X-Charts. Acredito que a maioria aqui já conhecia, né, a questão de teste de regressão, talvez não tinha tão fixado os recursos que ele tem, né? Mas é para mostrar que, além dos testes que a gente já faz comumente, que a gente já faz teste de regressão, existem outras formas de realizar ele e também conseguir outros bugs por meio de um mesmo tipo de teste. E para vocês perceberem que só nos X-Charts a gente está usando o conteúdo de 3 assuntos diferentes que foram abordados aqui. Então, uma mesma metodologia, ela pode abordar várias coisas juntos. Por isso é muito importante a gente estar sempre por dentro de novas metodologias, novas formas de se fazer o nosso trabalho, conhecer realmente o processo, conhecer e entender, né, o processo de criação de software e também o processo de qualidade de software para que a gente consiga cada vez mais buscar e também questionar a respeito de novas formas para conseguir encontrar bugs que talvez passariam despercebidos para nós. No caso, é justamente tornar o nosso trabalho, que é um trabalho de qualidade, ter mais qualidade também. Da minha parte é isso, pessoal. Obrigada.